Olá, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as corridas de atletismo. Vem comigo então. Atletismo, corridas. Com certeza você já apostou corrida com alguém, né? Tenho certeza disso, mesmo que seja com seu irmão, com seu primo, com seu pai, com algum amigo da escola, né? Então, corridas de atletismo é algo que eu tenho certeza que todos vocês já tiveram alguma experiência. Mas eu pergunto, né? Hoje o nosso objetivo é conhecer um pouquinho sobre essas provas e a minha pergunta é o seguinte: você aí conhece o atletismo? Quais são as provas de corridas que são disputadas, por exemplo, nas Olimpíadas? Você já ouviu falar da maratona? Conhece a história dessa corrida? É uma história que tem... Essa corrida tem uma história bem interessante. E marcha atlética, já ouviu falar sobre esse tipo de prova, onde o atleta não corre, ele precisa marchar, né? Mas não estamos falando de militares aqui, de soldados, sim, de atletas, tá? Que no lugar de correr vão marchar. Vamos então entender um pouquinho? Primeiro vamos lembrar do conceito de atletismo. O atletismo é um esporte formado por 3 modalidades: a corrida, os lançamentos e os saltos. Geralmente é praticado em estádios, exceto a prova da maratona, que é uma corrida de longa distância. Então, lembrando, no atletismo nós teremos as corridas, os saltos e os arremessos. Hoje a gente vai falar de corridas, ok? Primeira questão, então, vamos fazer uma pesquisa preliminar sobre esse assunto para depois a gente entrar com tudo nele, tá? Pesquise quais atletas brasileiros se destacam nas provas de corridas. Olha só, corridas, tá? Escolha 3 nomes e quais são suas provas. Escreva no seu caderno e daí troque aí figurinha, compartilhe com seus colegas. Lembrando que valem atletas e para-atletas também, tá? Pode pesquisar também entre os para-atletas quais os brasileiros que se destacam nas corridas de atletismo, tá bom? Um tempinho para vocês copiarem o enunciado, talvez já começar a sua pesquisa e a gente já volta.
Não esqueça de, depois de terminar a sua pesquisa e fazer a sua lista com 3 nomes, compartilhar com os seus colegas, tá? Assim você vai conhecer ainda outros atletas que você não pesquisou, mas que algum colega seu pesquisou. Aqui a gente continua, olha só. O atletismo, então, ele está dividido em provas de pista, provas de campo, provas de rua e provas combinadas. Como estamos falando de corridas, a gente vai tratar das provas de pista e das provas de rua, que é onde a gente encontra as corridas. Nas provas combinadas, nós temos também corridas, mas combinadas com saltos e arremessos, que são as provas de campo, ok? Quais são as provas, então? As provas de pista são as provas de corridas realizadas no estádio de atletismo. Podem ser corridas rasas, corridas com barreiras, com obstáculos e os revezamentos. E ainda nós temos as provas de rua, que são a marcha atlética e a maratona. Provas de 5.000 e de 10.000 metros são chamadas provas de fundo. São as provas mais longas disputadas dentro do estádio dos Jogos Olímpicos, né? Na pista propriamente dita. Os atletas dessas provas são chamados de fundistas. A prioridade é pela resistência e não pela explosão muscular, pela velocidade. Essas provas foram disputadas pela primeira vez em 1912 nas Olimpíadas de Estocolmo, na Suécia. A principal característica das provas de fundo é que os atletas começam a prova num ritmo bem mais moderado, tá? Então, as primeiras voltas, elas são normalmente realizadas com o bloco de atletas correndo meio junto. É muito difícil que um acabe escapando, né? Correndo sozinho na frente. Eles preferem correr meio próximos uns dos outros, tá? Para não deixar ninguém sair correndo na frente. E no final das provas, lá na última volta, nas 2 últimas voltas, é que os atletas começam a aumentar o ritmo, aumentar a sua velocidade e tentar se desgarrar do grupo, do chamado pelotão, tá? Então essa é a principal característica desse tipo de prova. Se você tem ideia de ser um corredor de fundo, você tem que ter bastante resistência física para essa competição, ok? Agora as provas de 400 e 800 metros. Essas são umas provas com uma característica um pouquinho diferente. Presente desde os primeiros jogos da era moderna, a prova de 400 metros é uma das provas mais nobres do atletismo. Olha só, o que é a prova de 400 metros? Você dá uma volta na pista de atletismo, tá? Uma volta inteira na pista. Normalmente, os atletas de ponta fazem isso abaixo de 1 minuto. Então, pense só, você tem que manter a sua velocidade quase que total, né? Por todo o percurso, né? Então, é uma prova que, apesar de ser relativamente curta, ela é muito cansativa, porque o atleta faz um grande esforço físico para tentar manter a sua velocidade. Já a prova de 800 metros são 2 voltas. Daí já começa a valer muito a estratégia, tá? A ideia na primeira volta é não correr tão rápido, mas não perder contato com os líderes, com o grupo de corredores. Para na segunda volta, aí sim, aumentar a sua velocidade e tentar fechar a sua prova, tá? Os atletas, então, devem dar uma volta na pista de atletismo, que tem exatamente os 400 metros, respeitando a separação de raias. Os 400 metros é uma prova raiada. Cada atleta vai correr na sua raia, também? E nos 800 são 2 voltas. Nos 800 metros a gente já não tem a exigência das raias, tá bom? Só num pequeno trecho no início da prova. Daí nós temos a prova dos 200 metros. O interessante dessa prova é que os atletas largam na curva. Então, depois de explodir na largada, os atletas devem manter os corpos em perfeito equilíbrio para enfrentar a curva,
que muitas vezes define quem se sagrará o vencedor. Então, na prova de 200 metros, o atleta tem que saber correr rápido e correr em curva. A prova dos 200 metros é uma das provas em que os atletas largam em posições diferentes. Quando a gente olha, até parece dar a impressão de que o atleta que está naquela raia mais afastada da pista, lá na 8 ou na 10, parece que ele vai correr menos que os outros, que ele está largando na frente, que ele tem uma vantagem. Na verdade, não, gente, tá? Como a gente está falando de uma pista, de uma corrida em curva, tá? A distância de quem corre mais aberto acaba sendo maior. Então, por isso, é feita essa correção já na largada, tá bom? No final, lá na chegada, todos eles terão corrido a mesma distância, 200 metros, tá? Então, aquilo de o atleta da raia 8 largar mais à frente é para compensar o raio da curva, tá bom? Porque ele corre num raio maior. Se todos largassem um do lado do outro, quem está na raia 8 ia correr mais do que 200 metros. Então, por isso, eles largam em posições diferentes, tá? Então, não existe isso de que ele está levando uma vantagem. Não, na verdade, todos eles vão correr a mesma distância, tá bom? A prova de 200 é uma prova de grande velocidade, tá? O objetivo aqui é tentar manter o máximo da sua velocidade durante todo o percurso, ok? Daí nós temos a prova dos 100 metros, considerada aquela prova onde o vencedor, né, é chamado de o homem mais rápido do mundo, tá? É a prova mais nobre das Olimpíadas, né, do programa de atletismo nas Olimpíadas. Os atletas podem completá-la em menos de 10 segundos. Olha isso, menos de 10 segundos. Se é a primeira prova do programa e você chegou atrasado na competição, você já perdeu essa prova, tá? Porque ela é extremamente rápida. Para isso, respiram uma única vez durante o trajeto em linha reta. Olha só isso. Na largada, o cara respira e depois ele só vai respirar após passar a linha de chegada. Pensa só na velocidade. O recordista mundial é este senhor que está aparecendo aí, né, na nossa imagem, o jamaicano Usain Bolt, com o tempo de 9,58 segundos, né? Atualmente ele já está aposentado, não está mais correndo, mas ele ainda é o dono da melhor marca. Lembra quando a gente estudou isso? O que é o recorde? A melhor marca na história do esporte. Então a gente está falando dos 100 metros rasos, tá? A melhor marca que ninguém conseguiu ser mais rápido do que ele ainda é a marca de Usain Bolt da Jamaica com 9,58 segundos, tá? Essa marca só vai mudar quando algum outro atleta fizer menos do que isso. Mesmo ele já sendo aposentado, né, a marca continua para ser quebrada. O recorde continua, tá bom? Essa prova é tão rápida que a gente já consegue assistir aqui, olha só, né? Essa é exatamente uma das competições que o Usain Bolt participou, ele cruzou com o tempo de 9,64, tá? Veja como a prova é rápida. Um GIF consegue mostrar a prova toda, tá bom? Alta velocidade, né? Muita força, muita velocidade, né? Os atletas alcançam velocidades incríveis se a gente pensar que é um homem correndo, né? Não é uma máquina. Agora as corridas com barreiras. O atleta precisa chegar ao final do trajeto saltando por cima de barreiras espalhadas da pista. Essa modalidade é dividida em algumas provas. 100 metros para as mulheres, feminino, 110 metros no masculino e também 400 metros daí para o masculino e para o feminino. Então, nessas provas, além de percorrer, né, a distância correndo, o atleta ainda tem que passar por essas barreiras, saltar por cima dessas barreiras, ok?
Daí a gente tem uma prova muito bacana que é os 3.000 metros com obstáculos, ou 2.000 e 3.000 metros com obstáculos. São as corridas com obstáculos, também chamada de corrida steeplechase, né? Esse é o nome em inglês. Então são provas de 2.000 e 3.000 metros. Em cada volta na pista, os atletas precisam saltarem 4 obstáculos fixos, 3 secos e um com um fosso de água, como a gente está vendo aqui na imagem. Ó. Então, o atleta tem que passar por cima do obstáculo, que é alto, e ainda saltar, tentar saltar por todo o fosso de água. O bom corredor de steeplechase, né, ou de prova de obstáculo, ele termina a prova com um pé seco e o outro molhado. Por quê? Porque ele sempre vai apoiar no obstáculo com o mesmo pé e apoiar na água com o pé contrário, tá? Então, o bom corredor desse tipo de prova, ele vai terminar a prova com um pé seco e um pé molhado, tá? Porque ele apoia o pé no alto do obstáculo aqui e salta aterrissando com o outro pé. Daí a gente tem as provas de revezamento. As provas de revezamento são as únicas provas coletivas no atletismo, porque elas são disputadas por equipe. Então, ocorre nas modalidades 4 por 100 e 4 por 400, tá? 4 por 100, cada atleta correrá 100 metros na pista, 4 por 400, cada atleta correrá 400 metros na pista, ou seja, cada atleta vai dar uma volta, tá? São as únicas provas por equipes, como eu falei para você. Cada atleta deve percorrer uma fração da distância, tá? Ao completar essa fração, ele deverá passar o bastão para o próximo atleta, tá? Esse próximo atleta não fica esperando por ele parado, ele já começa a correr e essa passagem do bastão é feita em movimento. E eles têm que ter muita atenção nessa passagem, porque se eles derrubarem o bastão, a equipe será desclassificada, tá? As provas de revezamento são provas bem interessantes de assistir, né? A torcida sempre anima bastante no momento das provas de revezamento dentro da competição de atletismo. Daí a gente tem a marcha atlética. Essa é aquela corrida que eu falei para vocês que eles não correm, na verdade eles marcham. Olha só, é executada por uma progressão de passos. Tal prova é dividida em 20 quilômetros, disputada no feminino e no masculino, e 50 quilômetros somente para o masculino. A regra exige que o atleta mantenha sempre um dos pés apoiado no chão. Para isso, o competidor precisa flexionar lateralmente o quadril, tá? Então, ele tem que dar uma jogadinha no quadril para os lados para cumprir essa exigência da regra e sempre manter um pé apoiado em contato com o solo, tá bom? Por isso que a gente diz que eles não correm, na verdade, marcham, tá bom? E daí a maratona. Segundo a lenda, no ano 490 a.C., Peidípides correu aproximadamente 40 quilômetros, fazendo o percurso da planície de Maratona até Atenas. Para dar uma boa notícia, os gregos haviam vencido os persas. Segundo a história, Peidípides, ao chegar, só teve fôlego para anunciar a vitória, vencemos, e caiu morto por conta do grande esforço físico que foi essa corrida, tá? Então essa é a lenda, a história lendária sobre a corrida da maratona, tá? Atualmente a maratona é a corrida mais longa do atletismo. Lembra que na marcha nós temos 50 metros, mas eles não correm, eles marcham. Aqui nós estamos falando sim da corrida. São 42,195 quilômetros de muito esforço, desgaste, dificuldade e resistência. Historicamente, é a última e a mais emocionante prova dos Jogos Olímpicos, tá? Normalmente ela é feita a maior parte num circuito de rua e termina dentro do estádio olímpico, tá bom? Vanderlei Cordeiro de Lima, brasileiro, ex-maratonista, paranaense, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, e o único latino-americano outorgado com a medalha Pierre de Coubertin.
a maior condecoração de cunho humanitário esportivo concedida pelo Comitê Olímpico Internacional. Com certeza, o maior maratonista que o nosso país já teve. Bom, segunda atividade nossa, então, vamos pensar. A largada nas provas do atletismo diferem para os diferentes tipos de corrida. Quais são os tipos de saída que existem no atletismo e em quais provas as utilizam? Vamos aprender fazendo um pouquinho, depois vocês podem ainda praticar essas saídas, tá? Mas agora eu quero que vocês deem uma pesquisada aí. Quais são os tipos de saída e quais são as provas em que elas se aplicam, ok? A gente volta logo. E aí, pessoal, fez a sua pesquisa? Então, olha só, nós temos a saída baixa, que é desta imagem aqui, em que os atletas utilizam um bloco de partida, ou também chamado taco de partida, e nós temos a saída alta, que é a nossa outra imagem aqui, sem esse bloco, sem esse taco de partida, tá? A saída baixa, ela acontece nas provas de 100, 200 e 400 metros rasos, e 100 e 110 com barreiras, tá? E nas outras demais provas, eles vão optar pela saída alta, ok? Então, recapitulando aí rapidinho o que nós aprendemos, as corridas do atletismo podem ser rasas, com barreiras, com obstáculos, de revezamento, marcha atlética e a maratona. Também podemos classificá-las como de velocidade, corridas curtas de 100 a 400 metros, e corridas de fundo, que são aquelas distâncias maiores. Começa ali com os 800 até 10.000 metros e ainda sem esquecer a nossa maratona.
Muito bem, pessoal, então a gente finalizou aí o nosso papo sobre as corridas do atletismo. Espero que vocês tenham entendido e aprendido muita coisa. Nos vemos na próxima. Abraço para todos. Tchau!